Eu tenho tentado honrar o curso intermissivo nesse período intrafiscalizado, mas observando uma mega incoerência ultimamente aí, e o fim da picada foi uma comunista lá no meu Facebook, ela é até duplista do Zaslavski lá, não sei se ainda é, eu detonar eu lá no comentário lá que eu coloquei do Fernando Holliday, que é um deputado bem inteligente, ele fazia parte daquele movimento Brasil Livre e acabou vazando porque pelo jeito tinha algo estranho ali no ar. O Kim Kataguiri continuou e enfim, desse movimento eu confio nesse Fernando Holliday, que participou desse movimento lá atrás, né? O outro lá também foi envolvido com processos bem patológicos ali, e por causa da guerra lá na Rússia, o mamãe falei, como é que é? Enfim, esse pessoalzinho aí do MBL que mais me traz confiança é o Fernando Holliday. Mas por que a politicagem, né, o processo eleitoreiro, a conversinha fiada de um ex-presidiário ainda faz pessoas acreditarem, né, que o tal do amor venceu? O jeitinho brasileiro venceu, né, mais uma vez, infelizmente. Aquelas pessoas que trabalham, são honradas aqui do Sul, até parece outro país aqui, né, a mentalidade é de outra forma. Eu tô em Santa Catarina, mas no Centro-Oeste tem muito produtor rural também, pro Bolsonaro. O Bolsonaro, eu já cansei de falar, né, não é o ideal, mas ele é necessário para esse momento. Tem gente que não entende, tem gente que é bitoladinha, fanática, religiosa pelo PT. PT vai quebrar o Brasil 300 mil vezes e eles vão lá meter 13 e confirma na urna. Isso já é uma patologia não só psiquiátrica, parapsiquiátrica, né? Uma patologia consciencial da consciência. Por isso que eu fui buscar entender da onde que vem, né, esse processo que a pessoa não consegue sair desses ideologismos fanáticos, né, dessa ideologia fanática de ser comunista, de ser aliada ao PT, né, de usar a bandeira vermelha e falar que o Bolsonaro é isso, aquilo, fascista, enfim. Ele tem os defeitos dele, né? O Bolsonaro não é qualquer cidadão assim que tem que ser endeusado como os bolsonaristas endeusam. Eu não endeuso ninguém, nem o professor Valdo, eu não costumava idolatrar, mas ele foi exemplar. Então eu tento ser coerente, né, meu curso intermissivo. Eu considero que eu fiz curso intermissivo no Estafísico. Então o que mais me assusta, né, é pessoas que estão na Conscienciologia e votaram nesse petista. Então esse é uma mega incoerência, na minha opinião. Não é uma incoerência que todos nós temos, é pequenininha. É uma baita incoerência. E por mais que possa parecer inacreditável, mas pessoas acham que quem apoia o Bolsonaro, ao contrário, não fez curso intermissivo e tal, adoecido. Então é um processo de guerrinha ideológica mesmo. Mas eu não entro nessa, né? Quem ainda não tem experiência com a questão da energia consciencial acaba entrando de gaiato nesse navio, acaba ficando sem dormir, fica com a cabeça doendo, que entra no bolsão, que no extrafísico também existe uma mega guerra ideológica de consciências extrafísicas também. Por isso que é um processo que não é para qualquer um, não é para amador. A pessoa tem que entender de energia consciencial, tem que entender de parapsiquismo, e a maioria não entende nada, só fica alienada aqui nesse período intrafiscal e alienada em ideologias, né? Esse é um processo bem perigoso, pessoas fanáticas e em ideologias políticas que todos nós sabemos que não é o ideal é a ponderação, o equilíbrio. O que me deixa menos preocupado é porque o vice do Luiz Inácio é um cidadão bem ponderado, né? É o alto, porque fora isso eu ficaria mais preocupado. Mas de qualquer forma, o que me fez gravar esse vídeo aqui, nesse quadro aqui, a quinta elucidativa, é para demonstrar para essas pessoas que nem são intermissivistas, na minha opinião, se são, estão muito adoecidas, precisam precisam passar pela consciencioterapia, que estão votaram, né, no tal dito cujo lá de esquerda que tem 9 dedos e que totalmente malandro, né? A síndrome da esperteza dele é bem explícita. Então essas pessoas precisam parar, analisar que elas não estão conseguindo fazer o óbvio, né? O menos ruim, no caso, é o Bolsonaro, é o honesto, né? O filho pode ter roubado, mas ele, na época do mensalão, foi o único deputado a ir contra, juntamente com o Tiririca, não participar
desses esquemas de corrupção que ocorrem lá no Senado, no Congresso, enfim, em Brasília em geral. Então o Bolsonaro tem a ficha limpa. Agora, um ex-presidiário que todos nós sabemos que na prisão já falava em voltar para ser presidente, e essas eleições também eu não confio nas urnas, né, o que ocorrem, as coisas que podem ocorrer nos bastidores, então, do TSE, esse ministro aí, Xandão, totalmente alteradão. Enfim, a nação brasileira está indo de mal a pior, e o Bolsonaro teve uma contenção, mesmo com pandemia, mesmo com guerra, ele não deixou o país ir pro buraco. Agora imagina se tivesse na mão de um presidente totalmente alterado, né, que já quebrou uma vez o Brasil com a Petrobras indo pro buraco, colocou uma guerrilheira lá para depois ele tentar voltar ao poder. A guerrilheira quebrou o país antes dele tentar voltar ao poder, foi impeachmentada. Agora vamos aguardar, né, esse processo de presidente aí, de mudança, de transição. Parece que o Alckmin que vai assumir ali as conversas com o Bolsonaro para não ter mais guerrinha ideológica. Mas esse vídeo é para elucidar as pessoas aí que estão achando, né, que quem votou no Bolsonaro e quem apoia o Bolsonaro não tem nada de constitucional. Pelo contrário, as pessoas que estão apoiando o petista que estão envergonhando, que estão manchando a reputação da Consciologia. Eu não vou deixar de estudar Consciologia por causa disso, né? O paradigma consciencial me ajudou muito, está me ajudando. Trabalho com as energias todo dia, com as minhas energias. Fiquei desassediado, não permanente total, mas fiquei bastante desassediado depois que eu comecei a levar o paradigma consciencial a sério, por causa do princípio da descrença. Não acredite em nada que eu estou falando aqui, tenha as suas próprias experiências, não vá no meu bico, não seja lavado cerebralmente, como muita gente é lavada cerebralmente por ideologia petista, ainda fica lá no meu Facebook querendo não consegue me tirar do sério mais, mas recebe a resposta que precisa, né, para procurar tratamento, porque a doença do fanatismo ideológico no PT é uma doença, mega doença, não é uma pequena doença, uma doencinha totalmente, uma doençona totalmente expansiva, né, que deixa a pessoa fora da casinha e começa a querer discutir na internet coisas que todos nós já sabemos que já foram explicitadas, principalmente pelo Sérgio Moro, que teve coragem de bater de frente contra esse comuna aqui. Lá atrás eu votei, ele veio com um discursinho lá de ajudar os menos favorecidos, os pobres, né? Mas aí entrou no poder, se envaideceu, ficou todo alterado, roubou mais do que todos os outros presidentes. E por incrível que pareça, o brasileiro ainda, esse jeitinho brasileiro aí de não querer trabalhar, querer ganhar as coisas na malandragem, ainda elege um presidente desse nível, desse patamar aí para ser presidente da nação. Então, essa decisão reflete que no Brasil ainda tem muita gente, mais gente sem noção do que gente equilibrada. E tem outra coisa que eu parei para analisar também, a juventude aí, os maconheiros, né, os que nasceram recentemente aí, que tem no máximo 20 anos, esses também não gostam de ordem, não gostam de gente que gosta de colocar, de fazer a contenção, né, na malandragem, nas drogas. Então, infelizmente, a vitória, né, do Lula Molusco demonstra que nós estamos numa fase bem complicada, que é a questão da reurbanização extrafísica. O professor Valdo falava, muitas consciências extrafísicas alteradas, né, estão voltando, estão ressomando, estão reencarnando, e isso está deixando o planeta totalmente adoecido, com os valores conscienciais invertidos, né? O que era valor de família, que gente séria, comprometida, que gosta de trabalhar, hoje o que predomina, infelizmente, são pessoas que não gostam de trabalhar, gostam de usurpar as coisas alheias, principalmente as contas públicas, né, que o pessoal... O Brasil é um dos países que mais pagam, um dos países que mais paga imposto, e o pessoal acaba desviando essa grana, né? Então, vai acabar emprestando para o presidente da Argentina, já veio pedir dinheiro. Então, é uma vergonha, infelizmente. E ainda tem gente lá, vem falar que eu tô manchando com a reputação da Consciologia. E a vovozinha vai bem? Como diria o professor Valdo, que detonou o PT lá atrás. Eu fiz questão de colocar vídeos atuais para as pessoas desmemorizadas, né, desmemoriadas aí, que na minha opinião
não representam em nada o paradigma consciencial, estão apenas atrapalhados ali, que chegaram a fazer algum verbete, ou então namoram ou se relacionam com pessoas ligadas à Conscienciologia de forma mais indireta. Então elas não estão colocando o curso intermissivo em prática aqui no intrafísico, não, defendendo petista, comunista, gente anti-evolutiva, mega assediador aqui na Terra. O Bolsonaro não é um mega assediador, não. Ele é um militar que já foi policial do exército lá, e tem seriedade, tem honestidade. Na época do mensalão ele não foi envolvido. Então essas pessoas aí que estão totalmente contra o Bolsonaro, elas precisam fazer tratamento consciencial, porque o tratamento normal não vai adiantar, mas elas vão continuar implicando, falando besteira na internet, e eu tô nem aí, eu não tô nem aí mesmo, eu tô indo aqui e constatando o como a nação tá adoecida, porque até numa neociência de ponta que deveria ser exemplo, tem gente desviando tudo, né, fazendo um processo da mega incoerência, né, da mega distorção cognitiva. Esse vai ser o título do vídeo. Então vejamos como a nação, a dimensão intrafísica está adoecida, com pessoas que em tese deveriam ser evoluídas, estão defendendo o petista. Nós perdemos. Perdemos. E perder não é tão ruim quanto ser zoado por quem venceu. Por exemplo, jovens que não produzem nada, fumam narguile e aprenderam política com Felipe Neto, estão triunfantes tirando com a cara dos pais. Aqueles que acordam 5, 6 da manhã para ir trabalhar, que pagam todas as contas, que pagam o iFood, o iPhone, Netflix e votaram Bolsonaro. O Nordeste, responsável por apenas 15% do PIB, triunfou, escolhendo o futuro do restante do país, que produz 85% das riquezas. Os bandidos triunfantes fazendo festa nos presídios. Foi do ano, 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 foi do... Porque eles já consideram que estão sob nova direção, né? Os que estão presos. Porque os que estão soltos já estão fazendo arrastões, saqueando lojas. Ai, moleque, quem perdoa é Deus. Olha como é que eles estão. Orgulhosos, ostentando o L na mão e a tornozeleira eletrônica no pé. Achou que ganhar auxílio? Aqui, ó. É Lula pra caralho, porra. Vai se fuder, VT. Aí, VT, paga meus 100. Bolsonaro perdeu, filha da puta. Aqui, ó. Tropa do Lula, tropa do Lula, tropa do Lula, tropa do Lula. E avisando que a partir de agora, quem tiver com arma na rua e não for bandido, vai boiar, hein? Ei, o Lula já deu um salve, hein? Se tiver com revólver agora, se não for ladrão, vai moiar, hein? Vai moiar, hein? Vai moiar, hein? Pegar com peça, vai tomar café! Mas o que importa é eu ter meu banheiro não binário e direito ao aborto. Enfim, o amor venceu o ódio, pessoal. Ainda sobre o sentimento de perder... Perder a eleição é ruim, mas não se compara à profunda frustração de nunca saber se realmente a gente perdeu.
Eu ficaria muito super aliviado de ter a certeza de que eu perdi, mas o que me tira a paz é essa eterna dúvida. Nós passamos os últimos anos pedindo, implorando, suplicando, nos manifestando nas ruas aos milhões, simplesmente pedindo por transparência nas eleições, e nos foi negado de todas as formas, no Congresso, no STF, descredibilizados pela mídia. Nós não estávamos pedindo para ninguém concordar com o nosso candidato ou com a nossa ideologia, nós só queríamos transparência na contagem. Por que isso incomoda alguém? Qual que é o problema de ter mais transparência? Enfim, nós perdemos. Só é pior que perder é a dor da dúvida e a zoeira dos vencedores. Mas lembre-se, o amor venceu o ódio. É o que importa. Agora, e no Boladão vai molhar, hein?